Sejam bem-vindos ao nosso 7º encontro da série Gerindo Finanças para a Glória de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre investimentos, como parte dessa série. O meu nome é Ladur Pinelli, eu vou ser o facilitador da aula de hoje. Tenho algo em torno de uns 30, 35 anos de experiência na área financeira. E a ideia é passar um pouco sobre investimentos. É um tema muito complexo, muito completo, vasto, amplo, e é lógico que numa aula de 30, 40, 50 minutos não vai ser possível exaurir todo o tema, mas a ideia é fazer uma introdução sobre investimentos, apresentando opções, apresentando os objetivos, as finalidades, tá? E é lógico, como o Paulo já mencionou em outras aulas, né, vai demandar estudo. Hoje em dia já foi o tempo em que você chegava no banco e colocava o dinheiro na caderneta de poupança, ou o gerente indicava um bom investimento. Hoje as opções são amplas, são vastas e é necessário um pouco mais de estudo. Aproveitando, falando sobre a série, tá? A nossa igreja tem várias formas de ajudar as famílias a se equilibrar e a se organizar financeiramente. Tá? Nós temos o Ministério Base, que é um ministério que foi criado para auxiliar as pessoas que estão com dificuldades na sua organização financeira, um programa de mentoria, onde nós procuramos auxiliar as pessoas, seja na área de investimentos, seja na parte de organização, reorganização financeira. Nós temos também o livro que inclusive serve de base para todo esse trabalho, que é o livro Finanças em Família, escrito pelo nosso colega Paulo Merodi, tá? Que conta a experiência dele, de como ele passou por esse processo de organização financeira, um livro muito bom, muito didático, muito prático. Também temos os grupos de WhatsApp, que podemos nos comunicar, fornecer ajuda mútua, um grupo de apoio a quem também estiver precisando de apoio nesse sentido de organização financeira. Tá? E hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre investimentos. Tá? Antes de já entrar direto, é importante a gente fazer alguns conceitos, falar sobre alguns conceitos, que nós vamos falar muito sobre essas palavras, essas terminologias durante a aula. Então é importante desde já se familiarizar com elas para depois a gente não precisar ficar repetindo toda vez que a gente for falar. E o primeiro conceito que a gente vai falar sobre é a Selic. Tá? Vocês devem ouvir muito esse termo, fala em jornal nacional, nos telejornais, fala sobre aumento da taxa Selic, redução da taxa Selic. A taxa Selic nada mais é do que a taxa básica de juros, tá? Que é definida pelo Banco Central, e é a taxa referência, é a taxa que serve de base para investimentos, para as demais taxas, exceto cartão de crédito e cheque especial, que aí eles não seguem regra nenhuma, mas é a taxa básica de juros que mais ou menos rege a economia nacional. Tá? CDI, tá? Também é um termo muito usado em investimentos, que é a sigla para Certificado de Depósito Interbancário. Isso daí nada mais é do que a taxa de juros praticadas entre os bancos. Então, todo dia, os bancos são obrigados a recolher um depósito obrigatório no Banco Central, e ao fechar as contas no dia, o Banco Central, o banco não fechou, não tem aquele dinheiro para depositar no Banco Central, ele pega emprestado com outro banco. Essa taxa CDI e Selic, elas são muito próximas quando não são iguais, tá? Mas é uma taxa de juros. Renda variável, um termo muito utilizado também, tá? São tipos de investimentos. Tá? Ele é um investimento onde você não conhece a rentabilidade. Tá? Você investe ele e a rentabilidade você vai saber só no final. Ele é uma incógnita, por isso que ele é variável, ele não segue uma regra propriamente dita. Tá? Renda fixa, diferente da renda variável, tá? É um tipo de investimento que possui uma rentabilidade previsível. Tá? Então é aquela que você chega no banco, né? Você fala assim, eu quero fazer um investimento em renda fixa, ele vai te dizer,
Não, esse rendimento vai te dar, esse investimento vai te dar um rendimento atrelado a CDI, atrelado a Selic, uma taxa de juros previamente acordado, ou seja, alguma coisa previsível, uma coisa que você vai saber quanto você recebe no final do seu investimento. E por último, liquidez. Tá? Liquidez nada mais é do que a capacidade do investimento em se tornar dinheiro, em se tornar caixa. Tá? Então, por exemplo, você tem um investimento em determinado banco, a liquidez é a capacidade desse investimento de entrar em dinheiro na sua conta corrente ou em dinheiro na sua mão. É a liquidez. Então, quanto mais alta a liquidez, maior a capacidade daquele investimento se tornar dinheiro. Fazendo já esses conceitos, já memorizando esses conceitos, tá? A gente pode passar já para uma coisa um pouco mais prática. Todo investimento, tá, ele é baseado num tripé, tá, que leva em consideração a rentabilidade, que é quanto você vai ganhar, tá, a liquidez, que a gente já viu, né, no slide anterior, que é a capacidade desse investimento em se tornar caixa, e o risco. Tá? A questão é, quanto maior o risco, maior a possibilidade de uma melhor rentabilidade. Risco e rentabilidade estão diretamente associadas. Liquidez, rentabilidade, já não é tão diretamente. Por exemplo, você pode ter um imóvel, a gente vai falar disso um pouco mais adiante, você pode ter um imóvel que tem uma rentabilidade excelente. Por exemplo, nós tivemos alguns anos atrás, o mercado imobiliário sofreu um boom e quem investiu em imóveis teve uma rentabilidade muito grande, mas um imóvel ele não tem muita liquidez, você precisa vender ele para transformar ele em dinheiro, e às vezes demora. Tá? Mas todo investimento, qualquer um que você for fazer, ele é apoiado nesse tripé, rentabilidade, risco e liquidez. Tá? Então, antes de falarmos, né, propriamente dito, de investimentos, de tipos de investimentos, tá? É bom a gente dar uma lida na palavra. Né? O livro de Provérbios, né, traz ali para a gente, em Provérbios 21:20, né, que o homem de bom senso economiza, tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Isso é lógico que a palavra de Deus está muito em linha com o que o Paulo vem falando nas aulas. Né? E a gente vai falar sobre isso, sobre os tipos de investimentos, também baseados na palavra de Deus. Não tem como ser diferente. Tá? E a primeira coisa que a gente vai ver é para que nós fazemos investimentos? Para que eu, você, o Paulo, qualquer um faz investimento? Investimento tem finalidade, você não pode guardar por guardar. Tá? Guardar por guardar não te leva a lugar nenhum. Você tem que ter uma finalidade para os investimentos. A gente está considerando aqui que todo mundo já assistiu todas as aulas, né, do Paulo, já estão plenamente organizados, né, a ponto de começar a guardar. Porque ninguém quer trabalhar para pagar conta. Aí você entra naquela corrida dos ratos. Né? Você trabalha, ganha, paga a conta, trabalha, ganha, paga a conta, trabalha, e você não sai do lugar. Tá? Então, a própria palavra de Deus lá na parábola dos talentos, né, fala, esse tema de dinheiro é muito precioso. Tá? Então, para que nós fazemos investimentos? Tá? Então, são basicamente 3 objetivos. O primeiro, reserva de emergência. Tá? Já foi falado, é a necessidade que você tem de ter um dinheiro guardado para cobrir pequenos imprevistos. Tá? Pode ser um cano furado, pode ser uma batidinha de carro que não deu o valor da franquia, né? Pode ser coisa pequena, mas pode ser também uma perda de emprego ou perda de renda, como nós vimos durante a pandemia, né? Quantos não perderam o emprego e não tinham como sobreviver 1 mês, 2 meses, um autônomo que perdeu, né, ficou impossibilitado de trabalhar e não conseguiu se manter 1 ou 2 meses. Né? Então, a reserva de emergência, ela tem por objetivo cobrir pequenos imprevistos. Né? Por exemplo, quebrou o aquecedor a gás na semana mais fria do inverno. Não tem dinheiro para consertar. Tem que ter um dinheirinho ali guardado para isso. Tá? Quais as características de uma reserva de emergência? Tá? Como a gente já viu, ela precisa ter alta liquidez. Não dá. Quebrou o aquecedor na semana mais fria do inverno.
né? E você tem um investimento num imóvel. Você vai chegar para o cara e falar assim, não, espera eu vender minha casa para consertar o meu aquecedor. Não vai funcionar. O dinheiro tem que estar ali, ele tem que estar fácil, ele tem que ter fácil acesso, fácil conversão do investimento em dinheiro para você pagar esse tipo de emergência. Tá? E ele tem que ter baixo risco também. Tá? Ele tem que, pelo menos, cobrir a inflação, ser coberto pela inflação. Tá? Então, alguns dizem, tá, os livros, a técnica diz que o ideal de uma reserva de emergência é cobrir pelo menos 6 meses daquele seu custo fixo, aquele custo essencial para você sobreviver, moradia, transporte, alimentação. Né? A gente viu que durante a pandemia 6 meses era pouco. Né? Muita gente que tinha só 6 meses de reserva de emergência, de repente precisou para 1 ano. Então, entre 6 meses, 1 ano de reserva de emergência para cobrir o seu custo fixo, né, aquele seu custo essencial de sobrevivência, tá, é o mínimo necessário. Ele tem que estar num investimento, tá, que seja protegido ao mínimo pela inflação. Tá? Então ele tem que ter liquidez, ele tem que ser de baixo risco. Tá? Outro motivo que as pessoas fazem investimentos, sonhos. Tá? Não adianta só você trabalhar, pagar contas, ter reservinha de emergência. Tem que ter um investimento para sonhos. Sabe? Aquela casa que você quer comprar, uma casa maior, né? Um carro novo, apesar que carro é mais despesa do que investimento, mas, né? Se você quer trocar de carro, uma viagem, faculdade dos filhos, intercâmbio dos filhos, né? Tudo tem que ser programado. Tá? Não dá para você chegar assim, eu vou viajar para a Disney, vou viajar para os Estados Unidos, certo? Só que o dólar está muito alto. Mas se eu tivesse começado a comprar dólar lá atrás, hoje eu poderia ir. Né? Então, sonhos dependem de investimentos. Tá? Então, são sonhos de consumo. Já, diferente da reserva de emergência, eu já não preciso do dinheiro assim tão rápido. Não preciso dele tão na mão. Então, eu já posso pensar num investimento, mas de média, baixa liquidez. Por quê? Porque os meus sonhos, né, normalmente não são para amanhã, não são para o mês que vem. Né? São sonhos para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Né? Às vezes são sonhos com um prazo um pouco maior, então eu não preciso de tanta liquidez, eu não preciso ter o dinheiro tão na mão. Certo? A partir do momento que eu não preciso do dinheiro tão na mão, a minha liquidez não precisa ser tão alta e o meu risco também não precisa ser tão baixo. Eu já começo a pensar num investimento já com uma certa dose de risco. Por quê? Porque o risco, a gente vai falar disso mais para frente, mas se eu sofrer uma perda, eu ainda tenho tempo de recuperar. Né? Então, quanto maior o risco, maior a probabilidade, a possibilidade de ganho, né? Mas existe sim a possibilidade de você perder, e até perder 100% do seu capital. Né? Mas num processo de longo prazo, há a possibilidade de você recuperar essa perda. Então os investimentos, eles não têm necessidade de ser tão conservador. Ele pode já passar por um processo de aumento gradual de risco. E finalmente, né, investimento para aposentadoria. Tá? Qual o objetivo da aposentadoria? Você ter uma renda mínima, uma renda passiva, aliás. Uma renda passiva. Você poder desfrutar dos anos de trabalho e agora você pendura a chuteira e tem uma renda passiva. Né? Porque a gente sabe, não dá para viver da aposentadoria do INSS. Eu aprendi esses dias a sigla do que significa INSS. Significa, isso nunca será suficiente. Tá? Então não adianta, eu vou me aposentar daqui a 30 anos e vou receber do INSS. Você vai receber o INSS, mas ele não é suficiente para você manter o seu padrão de vida. Né? Então, o ideal é você já começar a pensar agora no investimento para fins de aposentadoria. Da mesma forma que os sonhos, a aposentadoria é um projeto de longo prazo. Né? Então também não haveria necessidade de você aplicar num investimento
de liquidez imediata. Aliás, recomenda-se que não seja de liquidez imediata para inibir você de botar a mão no dinheiro da sua aposentadoria. Certo? Ele até seria interessante que fosse um investimento de baixa liquidez, justamente para dificultar esse processo. Tá? E da mesma forma que os sonhos, também você pode já envolver uma certa dose de risco, porque você está pensando lá na frente, você está pensando ali a 10, 15, 20, 30 anos, dependendo da idade com que você começa a fazer a sua poupança para a aposentadoria. Lógico, quanto antes, melhor. Né? Quanto antes, uma dose maior de risco de repente pode ser adotada. Né? Então, basicamente são essas três necessidades, essas três finalidades de investimento. Tá? Mas só que cada pessoa é diferente. Você fala, risco, eu não estou acostumado com risco, né? Por isso que é muito importante, tá? Cada pessoa definir o seu perfil de investidor. Tá? E aí você tem 3 perfis. Né? Primeiro é o conservador, é aquela pessoa que é totalmente avessa a risco, não suporta risco. Tá? Então, ela prefere ganhar pouco, tá? Mas consistentemente. Então, ela aplica em investimentos de baixo risco, né? Normalmente caderneta de poupança, investimentos, aqueles que dizem o seguinte, ó, daqui a X tempo você vai ganhar X% de rendimento. E a pessoa se contenta com esse rendimento, mesmo que mais baixo, porque não gosta de correr risco, não quer passar pela possibilidade de perder parte do seu patrimônio. Tá? O outro perfil de investidor é o moderado. É um meio termo entre o conservador e o agressivo que a gente vai ver depois. Tá? É uma pessoa que já suporta uma certa dose de risco. Né? Então ele já começa a investir em investimentos que suportam uma eventual perda. Mas a maioria ainda é investimento de renda fixa, investimento de baixo risco. Tá? Mas ele já consegue conviver com uma eventual perda. E o último é o perfil agressivo. Tá? É aquele que é disposto a correr risco. Ele aceita a imprevisibilidade, ele aceita a perda no curto prazo em troca de um ganho maior a longo prazo. Tá? É aquela pessoa que tem estômago de pegar e investir 100 mil reais hoje, olhar o extrato dela amanhã e está 80 mil. Né? Um conservador se desesperaria, vendia tudo. Certo? O agressivo não, ele sabe que hoje esse 100 virou 80, mas no futuro esse 100 vai virar 120. Então ele consegue conviver com isso, consegue dormir com esse risco. Tá? E com base nisso, tá, a gente vai ver alguns dos principais investimentos. Hoje, você entra numa corretora, você entra num banco, a diversidade e a gama de investimentos é enorme. Tá? E aí você acaba se perdendo. Mas o importante, como eu falei, a gente não vai exaurir 100% aqui de todos os tipos de investimentos, mas a gente vai dar uma base dos principais, a natureza deles, e aí cada um vai se vendo o seu perfil, certo? E se você está disposto a risco ou não. Normalmente os bancos têm esse questionário. Né? Se você entrar lá no site do seu banco, vai ter. Se você não achar, eu coloquei ali um link, tá, do UOL para você responder lá e achar o seu perfil de investidor. São algumas perguntas, você vai lá, responde, né? E ele diz se você é conservador, moderado ou agressivo. Tá? Então aí a gente vai ver os principais tipos de investimentos. A gente vai dar uma passada geral nos principais tipos de investimentos. Tá? O primeiro que a gente colocou aqui é a poupança, a antiga caderneta de poupança. Né? Aquele que nossos pais, nossos avós já depositavam na caderneta de poupança. Né? É um investimento seguro, é um investimento tradicional. Né? Ele tem regras regidas pelo governo federal, são regras já conhecidas e de longa data, né? Mas a rentabilidade dela tem passado por uma queda constante. Então hoje, tá, o rendimento dela é de 70% quando a Selic está abaixo de 8,5%, que é a situação hoje, né?
Selic hoje está 5,25, tá? Mais a taxa referencial que é praticamente zero. E com a Selic superior a 8,5%, tá? O rendimento passa a ser 0,5% ao mês, mais a TR. Em ambos os casos, normalmente ela tem ficado abaixo da inflação. Então deixar o dinheiro guardado na poupança é ter o seu dinheiro corroído pela inflação. Então, quais as principais vantagens da poupança, né? É um investimento seguro, ele não tem limite de aplicação, se você colocar lá R$10, R$100, R$1.000, não tem limite, né? Menores de idade podem investir, não tem imposto, não tem taxa, é um investimento 100% isento, né? E ele é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? Tá? É um fundo onde, se o banco onde você tem a sua caderneta de poupança lá quebrar, tá? Você consegue recuperar o seu dinheiro investido até o limite de R$250 mil por CPF por banco, ilimitado a R$1 milhão. Tá? Então, até R$250 mil por banco, por CPF, você está garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Não é todo investimento, como a gente vai ver, que tem essa garantia. Quais as desvantagens? Rendimento mais baixos ou nulos em períodos de alta inflação, que é o que a gente está vivendo, né, ultimamente, e os ganhos ocorrem somente 30 dias após a data da aplicação. Então tem a data certa, você pode sacar a qualquer dia, né, mas antes de 30 dias você não tem direito ao rendimento. Então, além do rendimento ser pequeno, ele ocorre a cada período de 30 dias. O próximo, fundos de investimentos. Aqui a gama é enorme, tá, de fundo de investimentos. Mas normalmente, uma junção de investidores, então os bancos fazem fundos, juntam, né, investidores em torno de um fundo, né, para garantir uma rentabilidade maior, para garantir uma liquidez maior, né, e reduzir riscos. Então, normalmente eles são administrados por grandes bancos, por pessoas especializadas, eles são auditados, então eles têm demonstrações financeiras auditadas por auditores independentes, tá? E ele tem uma gama enorme, né? Ele pode ser de renda fixa, renda fixa é aquele, como a gente já falou, que você conhece a rentabilidade no final, ele pode ser de renda variável, que você não conhece o rendimento no final, ele pode ser um fundo cambial, por exemplo, um fundo em dólar, um fundo em euro, que você também não sabe, né, o final, mas por exemplo, é um fundo assim, recomendado, por exemplo, para que tenha um sonho de fazer um intercâmbio para o seu filho. Né? Então você começa a guardar já num fundo cambial, você começa a guardar em dólar, porque você sabe que daqui a 5 anos, dependendo da idade do seu filho, daqui a 5, 6, 10 anos, quando seu filho for fazer o intercâmbio, né, você guardou uma quantidade boa, protegida pelo dólar. Né? Então, pode comprar dólar também, né? Mas o fundo cambial serve para isso. Ou um fundo multimercado. O que é um fundo multimercado? O banco pega, coloca no fundo e parte, e o fundo ele investe parte em renda variável, parte em renda fixa, parte em câmbio, parte em ações internacionais. Ele diversifica o investimento. Tá? E a rentabilidade, é lógico, vai depender muito do fundo. Né? Se é um fundo cambial, ele vai ter uma rentabilidade atrelada ao dólar. Se é um fundo de renda variável, ele vai render de acordo com as ações que forem compradas. A rentabilidade vai depender muito do fundo. Para os mais conservadores, fundos de renda fixa. Para os mais arrojados, agressivos, fundos de renda variável. Quais as vantagens do fundo de investimento? Né? Segurança, normalmente são grandes bancos, são grandes gestores especializados, como eu falei, com demonstrações financeiras auditadas por auditores independentes. Né? Então, é um fundo seguro. Né? A gestão é profissional. Baixa taxa de administração, aqui precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque tem alguns fundos que exploram realmente taxa de administração, colocam uma taxa de administração mais cara. Então, às vezes, você tem fundos DI, dependendo do banco, você acha uma taxa de administração de 0,5% sobre o rendimento, você acha uma taxa de administração de 2% em outro banco com fundos similares. Então, a baixa taxa de administração, ela tem que ser... É uma boa pergunta para você fazer para o seu gerente de banco, por exemplo, se ele te oferecer um fundo. Né? A primeira coisa, qual a taxa de administração?
a taxa de administração vai comer uma parte do seu rendimento. Tá? E o risco vai depender muito do tipo de fundo. Se for um fundo de renda variável, o risco é maior. Se for uma renda fixa, o risco é menor. Quais as desvantagens? Cobrança de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e IR sobre o rendimento. Come cotas. O que é o come cotas? É um mecanismo que a Receita Federal achou de abocanhar parte do seu rendimento. Então, 2 vezes por ano, maio e novembro, ele vai lá e pega uma parte, antecipa o seu imposto de renda na forma de come cotas. Tá? Como já disse, o pagamento de taxa de administração sobre a rentabilidade, que incide também nos fundos, né? E ele não tem cobertura pelo Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Então, aquela história de 250 mil por CPF, por CNPJ, não tem essa garantia o fundo de investimento. Vamos lá. Títulos públicos, Tesouro Direto. Tesouro Direto nada mais é do que você emprestar dinheiro para o governo federal. Tá? Então, o governo federal ele emite títulos, certo? E coloca no mercado à venda. Então, ele fala assim, ó, o governo federal emitiu um título que vence lá em 2045, ele fala assim, se você comprar o meu título, né, eu te devolvo esse dinheiro lá em 2045 e eu te pago Selic mais 5%, inflação mais 4%. Ele define o quanto ele vai pagar para você no final. Então, o Tesouro Direto nada mais é do que você emprestar dinheiro para o governo federal para ele custear a dívida pública. Tá? E são classificados como renda fixa, porque você já sabe de antemão quanto você vai receber lá no final, certo? Só que a rentabilidade vai depender diretamente do tempo e do valor investido, ou seja, se você comprar um título com vencimento lá em 2045, ele tem uma rentabilidade diferente de um título que vence agora em 2026, certo? E vai depender do tipo de título. Então tem título que paga Selic, tem título que paga IPCA, tem título que paga 4% de juros, tem título que paga 6% de juros, vai depender muito do título que você compra. Só que tem um porém aqui. Essa rentabilidade, apesar de ser considerada como renda fixa, ela só é garantida se você ficar com esse título até a data de vencimento. Então, se você compra um título com vencimento em 2045, com IPCA mais 4%, lá em 2045 ele vai te pagar IPCA mais 4% ao ano. Porém, você pode vender ele a qualquer momento. Ele tem liquidez. Tem gente, o governo recompra esses títulos a hora que você quiser. Só que ele não garante esse rendimento. Se você compra hoje e quer vender amanhã, você pode. Tá? Só que ele vai te pagar o valor de mercado desse título amanhã, na data que você vender. Esse valor de mercado, ele pode ser acima, ter uma rentabilidade acima do que foi prometido, pode ter uma rentabilidade abaixo do que foi prometido. É o valor do mercado, porque são títulos negociados. Entende? Então, apesar dele ser um título de renda fixa, ele não garante aquela rentabilidade se você vender ele antes da data de vencimento. Quais as vantagens? Tá? Investimento a partir de R$30. Com R$30 você já consegue investir em título público. Ele tem segurança no retorno de investimento. Você compra hoje, o governo recompra. Você consegue revender tranquilamente. Tá? E liquidez diária. Você compra e vende todo dia. Tá? Quais as desvantagens? Cobrança de IR. O governo sempre vai botar a mão em parte do seu rendimento. Né? Você é obrigado, para ter a rentabilidade prometida, ficar com ele até o prazo final. Ele tem uma taxa de custódia que é 0,25% ao ano, que é cobrado. Tá? E ele também não tem garantia de cobertura pelo Fundo Garantidor de Crédito. Próximo, CDB, Certificado de Depósito Bancário. São títulos emitidos pelos bancos. Funciona mais ou menos da mesma forma que o Tesouro Direto, só que são títulos emitidos pelos bancos. Tá? Então o título emite um título, tá? E fala assim, ó, esse título você compra e eu vou te pagar X% do CDI. Tá? Só que da mesma forma que o Tesouro Direto, ele vai pagar se você ficar com aquele título até a data do vencimento. Tá? É a rentabilidade prometida, ele é renda fixa, mas você tem que ficar com ele até
a data de vencimento. Tá? Mas ele também, da mesma forma que o Tesouro Direto, ele tem rentabilidade diária. Tá? Você pode vender ele, só que da mesma forma que o Tesouro Direto, ele não garante a rentabilidade se você vender ele antes do prazo. Tá? E qual a rentabilidade? Tá? Vai depender muito. Tá? Vai depender do banco, vai depender do prazo e do valor. Então, por exemplo, um CDB, se você vai no Bradesco, tá? Ele vai te oferecer um CDB que paga 100% do CDI. Vou falar assim, ó, 100% do CDI durante, sei lá, 180 dias. Tá? Se você vai no Mercado Pago, por exemplo, ele te oferece um CDB a 110% do CDI. Tá? Por quê? Porque o Mercado Pago, se ele quiser atrair dinheiro, ele tem que pagar mais do que o Bradesco. Porque o Bradesco é uma instituição sólida, segura, conhecida, renomada. O Mercado Pago está chegando agora. Tá? Então, se o Mercado Pago quer atrair investidores, ele precisa pagar um pouquinho mais. Ele precisa pagar 106% do CDI, 110% do CDI. Então, a rentabilidade vai depender do banco que você está negociando, vai depender do prazo, tem CDBs de 180 dias, tem CDBs de 3 anos, de 2 anos, vai depender disso, tá? E vai depender do valor que você investe. E é lógico, né? Se você saca antes do prazo de vencimento do CDB, né, com certeza você não vai ter a mesma rentabilidade que você teria se você segurasse ele até o final. Então, vocês vejam que cada tipo de investimento ele tem que estar em linha, lembra? Com a finalidade do seu investimento. Esse aqui ele tem liquidez diária. Poderia servir, por exemplo, para reserva de emergência? Tranquilamente. Você bota no CDB, está lá rendendo. Se acontecer alguma coisa, eu vou lá e saco direto. Só que eu vou perder uma parte do rendimento. Certo? Mas ele tem liquidez e ele tem baixo risco. Ele serviria, por exemplo, para uma reserva de emergência. Posso fazer minha aposentadoria com CDB? Não aconselharia. Né? Porque dá para investir em alguma coisa com um pouquinho mais de risco, com um prazo mais longo, para arriscar uma rentabilidade um pouco maior. Então vocês vão vendo que são tipos de investimentos e cada um tem que pensar no seu objetivo, na sua finalidade. Mas vamos seguir com os investimentos. As vantagens do CDB, né? A segurança no retorno, a liquidez diária, e ele tem cobertura sim pelo Fundo Garantidor de Crédito, lembrando aqueles limites que eu já falei, 250 mil por CPF, limitado a R$1 milhão. E quais as desvantagens? Cobrança de IR, que segue uma tabela regressiva de 22,5% até 15%, dependendo do tempo que você deixa o valor investido. Então, se você coloca hoje e resgata semana que vem, você vai pagar 22,5% de IR sobre o rendimento desse período. Se você segura até o prazo de vencimento, você vai pagar 15%. Não tem como escapar do IR, mas pelo menos ele diminui um pouco. E os investimentos normalmente são acima de R$1.000. Raras exceções aceitam investimentos inferiores a R$1.000, teria que dar uma fuçada. Mas normalmente ele é superior a R$1.000. LCI e LCA são letras de câmbio. Tá? São títulos emitidos pelos bancos, tá? Com uma destinação própria. Tá? Então, por exemplo, letra LCI, o banco emite, vende e ele tem a obrigação de destinar o dinheiro arrecadado pela LCI para construção civil, para financiamento imobiliário. Tá? LCA, da mesma forma, o banco tem a obrigatoriedade de direcionar esse investimento para o setor agrícola. Tá? Por causa disso, pelo fator da construção civil e mercado imobiliário e agrícola serem setores incentivados pelo governo, ele não tem imposto de renda. Tá? Então, essa é uma das vantagens que a gente vai ver depois, que ele não tem imposto de renda, justamente porque ele tem esse incentivo do governo. Tá? Então, são títulos de crédito. Qual a rentabilidade? Vai depender exatamente da taxa de juros que vai ser negociada. Mas são rendimentos de renda fixa, ela pode ser pré-fixada, então, por exemplo, você compra uma LCI com rendimento de 10% ao ano. Você sabe que no final do investimento você vai receber 10%. Ela pode ser pós-fixada, a LCA indexada à inflação, ao IPCA. IPCA mais X%. Certo? Você sabe que lá no final você vai receber
o retorno, como retorno de investimento, IPCA mais X%. Quais as vantagens? A segurança, tá? Porque normalmente são títulos emitidos por grandes bancos, não paga IR, né? Como falei, eles são setores incentivados pelo governo, tá? E tem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Em contrapartida, como desvantagem, ela não tem muita liquidez, tá? Então você tem que esperar no mínimo 90 dias para resgatar, tá? Mas o ideal seria, como falei, esperar até o final do vencimento. Dá para vender com 90 dias? Dá para vender com 90 dias, você não vai receber a rentabilidade prometida, tá? E o investimento mínimo já é um pouco maior, tá? É R$5.000, então você não consegue investir menos de R$5.000 em LCI ou LCA. Seguindo, é bastante coisa, gente, mas assim, isso é só o básico, tá? Tem muito mais coisa, a gente está dando uma passada nos principais, tá? Fundos imobiliários, tá? Fundos imobiliários nada mais são fundos de investimentos que investem normalmente em imóveis, que a gente chama de fundos de tijolo, tá? Pega esse imóvel, divide em cotas e vende, tá? Então, se você quer investir em fundo imobiliário, por exemplo, tem fundos imobiliários que investem em shopping centers. Então ele vai lá, compra o shopping center, investe no shopping center, pega esse shopping center, divide em um monte de cotas e vende as cotas. Se você compra uma cota de fundo imobiliário, você está se tornando dono de um pedacinho daquele shopping, tá? Mensalmente, o shopping recebe o aluguel das suas lojas. E mensalmente, o fundo imobiliário paga aos seus cotistas, proporcionalmente ao valor de cota de cada um, o valor daquele aluguel, tá? Então, é um investimento, assim, para quem gosta de imóveis e não quer comprar um imóvel, é um investimento bastante recomendado, porque ele segue mais ou menos a valorização do imóvel, mas no longo prazo, como eu vou falar daqui a pouco, tá? Então tem fundos imobiliários que investem em shopping centers, tem fundo imobiliário que investe em galpões logísticos, tem fundo imobiliário que investe em prédios de escritórios, lajes corporativas, tem fundo imobiliário de hospital, de faculdade, de prédio de faculdade. São os chamados fundos de tijolo. E tem os fundos imobiliários que investem em LCIs, como a gente viu no slide anterior, né? Eles investem em LCIs e tem como retorno a valorização, a rentabilidade desses LCIs, tá? Qual vai ser a rentabilidade dela? Depende, porque o valor essas cotas de fundo imobiliário são negociadas em bolsa de valores, tá? Então, por exemplo, quem comprou cota de fundo imobiliário de shopping center em 2019, em 2020, o valor da cota caiu. Por quê? Porque os shoppings ficaram proibidos de funcionar, certo? Durante um bom período, ficaram proibidos de funcionar, muito lojista faliu, muita inadimplência do aluguel, o valor da cota foi lá embaixo, certo? Provavelmente o valor da cota do shopping vai retornar aos valores pré-pandemia, né? Mas o valor foi lá embaixo. Se você comprou na alta e precisou vender agora, você perdeu dinheiro, tá? Em contrapartida, galpões logísticos, por exemplo, o valor bombou. Por que bombou? Porque Magalu, Via Varejo, Amazon, o e-commerce tomou uma dimensão tão grande durante a pandemia que eles tiveram que construir, tiveram que alugar, tiveram que investir em galpões logísticos. Então o valor da cota de um galpão logístico explodiu. Estava lá embaixo e foi parar lá em cima. Quem comprou antes da pandemia e vendeu depois da pandemia ganhou dinheiro, certo? Mas isso daqui é uma renda variável. Ela pode subir, pode descer, pode subir, pode descer, mas teoricamente ela deveria, no longo prazo, ela tende a acompanhar o valor do imóvel, tá? Eu posso ter comprado um shopping center que faliu. É um risco, certo? Aí você perde suas cotas, você perde a parte daquele imóvel e o valor da sua cota vai lá embaixo, não tem como ser diferente, né? Por isso que ele é uma renda variável, tá? Porque você não sabe
o quanto ele vai custar daqui amanhã. Né? Então, quais as vantagens do fundo imobiliário? Primeiro, a rentabilidade mensal. Para quem está querendo constituir uma renda passiva, por exemplo, é uma boa, porque mensalmente vai cair o dinheirinho na sua conta relativo ao percentual que você tem daquele imóvel. Então, todo mês cai um aluguelzinho na sua conta. Tá? Segundo, não pague IR, por enquanto, na reforma tributária que está sendo proposta no Congresso, existe a possibilidade de tributação da rentabilidade do fundo imobiliário, mas ainda não passou, então por enquanto não pague IR. Liquidez. Tá? Você pode vender essa cota a qualquer momento. Você entra lá na corretora, você vende a qualquer momento pelo valor que ela está valendo naquela hora, naquele minuto, nem naquele dia, é naquela hora, mas ele tem liquidez imediata. Você vende, liquidez imediata entre aspas, porque você vende e o dinheiro demora uns 2 dias para cair na conta. Tá? E baixo valor de investimento inicial. Você pode chegar lá na sua corretora e comprar uma cota de um fundo imobiliário. Vai pagar lá R$100, talvez. Né? Tem cota que custa mais barato, tem cota que custa mais caro, mas na média, aí, uns R$100 você consegue comprar uma cota. Vai receber aluguel todo mês relativo a uma cota. É pouquinho, mas você pode investir, você pode começar a investir, compra uma cota esse mês, outra cota esse mês, outra cota, e vai constituindo suas cotas. Então, temos as desvantagens também dos fundos imobiliários. E quais são elas? Né? O risco de desvalorização do imóvel e o risco de desvalorização das cotas. Na verdade, um está muito intrínseco, é ligado ao outro, porque se o imóvel perde valor, consequentemente as cotas também perdem valor. A gente tem mais tipos de investimentos que a gente gostaria de falar, de explicar, mas infelizmente o tempo é curto e a gente vai deixar os demais investimentos para a próxima aula. Então nós vamos ter mais uma aula onde a gente vai falar de outros tipos de investimentos, a gente vai falar quais os tipos de investimentos são mais adequados para cada finalidade de investimento. Então, por exemplo, se é sonhos, se é aposentadoria, se é reserva de emergência, qual sonho combina, qual tipo de investimento combina mais com a finalidade dele. Tá, okay? Então, queria encerrar aqui por hoje, que o nosso tempo já acabou, mas na próxima aula a gente dá sequência e vamos falar sobre outros tipos de investimentos. Então, para encerrar, nós vamos fazer uma oração também, colocar esse tempo diante de Deus. Tá? Então, eu gostaria que você me acompanhasse nessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de poder compartilhar dessa estratégia de investimentos, porque sabemos que esse tema é precioso, o tema finanças é precioso e caro para o nosso Senhor Deus. Por isso colocamos esse tema diante de Ti, te agradecendo pelo privilégio, pela tecnologia que nos facilita transmitir esse conhecimento aos nossos irmãos, Pai, colocando esse tempo diante do Senhor. Também te agradeço, peço da Tua proteção sobre a minha vida, sobre a vida de todas as pessoas aqui envolvidas nesse projeto e te pedimos, Pai, que seja conosco, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.